Boa noite a todos. Hoje nós temos um tema super especial. Você já se pegou alguma vez fazendo algo parecido com isso? Você está próxima de alguém, as coisas estão indo bem e de repente você testa. Diz algo ríspido, some uns dias, cria um conflito pequeno e fica observando. Será que a pessoa vai embora? Claro, né, essa última parte não é tão consciente assim, mas você já fez isso alguma vez? Conhece alguém que faz isso alguma vez? Hoje nós vamos responder a carta da Marisa. A Marisa é enfermeira e nos enviou uma carta falando sobre esse assunto. Então, hoje, Entre nós vamos responder a essa carta. Vamos a ela. Ela diz assim: Oi, Carla, eu não sei o que acontece. Começa a namorar alguém e as coisas estão bem. A gente está se conhecendo, eu começo a gostar dele e, de fato, parece que está tudo indo muito bem. Mas aí, do nada, sem eu perceber, eu começo a ser grossa com ele. Às vezes, crio uma briga do nada. Já perdi vários namorados. Chega uma hora que a coisa desanda. Eu fico tentando entender e fico tentando me controlar para não fazer isso no próximo relacionamento. Mas quando dou por mim, estou fazendo de novo. O que você acha que acontece comigo? Essa é a carta da Marisa que nos enviou para o quadro Entre Nós. E é isso que nós vamos tentar responder hoje. O que acontece aí? Se alguém quiser palpitar, quiser interagir, fiquem à vontade, porque esse tema é bem interessante, assim, porque parece que é uma coisa, mas talvez seja outra. Porque parece o quê? Estou testando para ver se ele me ama. Será que se eu arrumar uma rusguinha aqui, outra ali, ele me ama mesmo e está tudo bem? Deixa eu ver se ele prova que me ama. Parece que é isso, mas na realidade talvez não seja. Talvez seja uma questão de medo de vulnerabilidade, né? Um medo tamanho que eu antecipo uma rejeição, uma autoproteção que eu ativo quando as coisas começam a despertar alguns sentimentos de proximidade, de intimidade, de que algo ali pode ser que me machuque. E claro, né, assim, isso não é voluntário, como a Marisa mesmo disse, ela tenta se controlar, ela tenta se policiar, mas quando ela se dá conta, ela está fazendo de novo. E é isso mesmo, né? Isso não é voluntário, isso é um mecanismo automático, ele não é uma escolha consciente. Tudo começa a desandar quando, de fato, há risco emocional, né? Quando a pessoa se importa. Então, né, quem é lá, dos dois lados, há muitas vezes, né? Mas quem está na posição da Marisa, por exemplo, né, que é quem faz. Quando a pessoa está lá e começa a despertar nela aquele sentimento de um afeto mais intenso, né, se apaixonar, encantar com a pessoa, começar a se perguntar assim, nossa, até quando isso vai durar, né? Porque as mulheres adoram fazer essa pergunta, nunca vê como a gente gosta dessa pergunta, né, menina? É tão interessante, né? Porque muitas vezes a gente fica tão ocupada em tentar prever os acontecimentos e tentar controlar os acontecimentos que a gente acaba fazendo uma profecia autorrealizadora. O que significa isso? Né? Eu tenho tanto medo que o outro vá embora que eu faço de um jeito que eu acabo provocando a ida desse sujeito embora mesmo, né? Isso é uma profecia autorrealizadora, né? Eu procuro construir aquilo que eu temo. Então, o que acontece? Quando a pessoa se importa, é aí que o medo aumenta,
né? Porque dá essa sensação mesmo, nossa, será que eu vou ser abandonada? E aí o nosso sistema interno, ele está ali para nos proteger. Então ele interpreta essa intimidade como algo potencialmente perigoso e por isso mesmo cria um mecanismo para antecipar o acontecimento. Lembra que a gente falou que lá no ciúme, por exemplo, não tem a ver com ciúme aqui, tá? Mas eu estou só fazendo um paralelo de comparação. Lembra que lá no ciúme o mecanismo é esse sujeito, ele vai encontrar alguém muito melhor do que eu se eu bobear. Então eu preciso de cercar esse sujeito, controlar esse sujeito para que ele não conheça ninguém. Sabe aqueles relacionamentos que, né, qualquer dos dois lados, mas vou dar exemplo do, né, qualquer dos dois lados. A pessoa fica assim, se ela olha para um rapaz, ele briga. Se ela olha para um idoso, ele briga. Se ele olha para uma pessoa mais jovem, ele briga. Se ela olha para uma mulher, ele briga. Assim, qualquer coisa, qualquer pessoa que ela olhe, né, dá a entender, o sujeito do lado de lá interpreta aquilo como sinais de interesse. E às vezes não tem absolutamente nada a ver, 95% das vezes não tem nada a ver. Mas o sujeito lá que está inseguro, que está, né, nesse apego ansioso, ele vai ter mecanismos que ele faz a situação de tal jeito que ele antecipa a rejeição. Então ele tenta, né, assim, faz as duas coisas, tenta cercar para a coisa não acontecer, mas o resultado é a rejeição. E aqui é muito parecido com isso, né? Por quê? Porque o meu sistema interno, que quer me proteger, que não quer que eu cresça, faz de uma forma que arruma um mecanismo para que a pessoa vá embora antes que ela me abandone. E é tão engraçado, né? Porque assim, tudo que a pessoa quer é que o outro fique, que o outro ame, que o outro, né, que a relação aconteça. Mas o pavor de ser abandonado é tão grande, que acaba sendo ativado esse mecanismo de defesa na hora que tem uma aproximação maior, né, de alguém. Na hora que esses afetos estão mais intensos, esse alarme soa, né? Lembra que a gente tem dito, que eu tenho dito, que o medo, ele tem um volume, né? E ele tem mesmo. Então, assim, quando alguma coisa acontece, esse volume fica mais alto, esse sistema de alarme, ele é ativado, que é como se estivesse entrando um ladrão na casa, né? Ó, vai ser assaltado, nho, nho, nho. Então, grita para que venha um socorro. E nosso sistema é a mesma coisa. Por quê? Porque o nosso sistema de defesa, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso psiquismo, o nome que você quiser dar, tá? Que está tudo no mesmo. Ele está trabalhando a nosso favor, embora pareça que está contra nós. Por que ele está trabalhando a nosso favor? Ele está nos protegendo de um sofrimento. Então, né, assim, nossa mente entende que se eu tenho controle sobre uma situação, eu não estou passiva, né? Eu não estou à mercê de alguma coisa. Então, ele tenta fazer com que eu assuma o controle dessa situação. Fazendo o quê? Criando a rejeição que eu estou tentando evitar, né? Parece uma coisa meio burra, mas tem que lembrar que isso é um mecanismo de defesa que foi importante para a gente lá atrás, né? Ele esteve ali para poder nos defender no momento em que a gente não tinha defesa nenhuma. A gente estava numa condição. Imagine a seguinte situação, faça um exercício de imaginatório mesmo, né, de imaginação mesmo. Imagine que um bebê acabou de nascer e ele nasceu sem pele. Então, assim, qualquer coisa, né, um ventinho que bater vai doer demais, porque ele não tem pele. Se encostar nele vai doer demais, porque ele não tem pele. Os sons vão ser ensurdecedores, porque ele não tem um sistema que filtra esse som. Os cheiros, a luz, imagine todo esse sistema superativado, né? Então, agora tira a história da pele e pensa no psiquismo
nessa situação. E é exatamente isso. Quando a gente está lá bebezinho, a gente não tem um sistema de defesa, um sistema psíquico que funcione adequadamente. A gente não tem recurso interno, a gente não tem ferramenta interna para poder lidar com todas essas situações que são invasivas, que são dolorosas, que estão ali porque é um bebê, ele não, né, não tem a consciência, o psiquismo dele ainda não funciona para ele selecionar. Então, todo esse sistema de defesa foi criado em momentos que a gente tinha muita fragilidade, que a gente não tinha recurso mesmo para lidar com nada disso. Só que aí a gente vai, a vida vai acontecendo, a gente vai ficando mais velho, mais velho, mais velho, mas algumas vezes o nosso sistema de defesa ele não se atualiza. Por quê? Porque é tudo tão doloroso que eu não mexo lá. Imagine o seguinte, você tem uma casa que você tem um porão e tudo que você, tudo que é cacareco, tudo que é coisa que você não quer lidar, tudo que é coisa que, né, que um dia você fala assim, nossa, um dia eu mexo com isso, você vai jogando lá. Chega num ponto que fica tão bagunçado, mas tão bagunçado, que te dá até, né, assim, nossa, não sei nem por onde que eu vou começar. Então, né, assim, você não entra lá para poder organizar aquilo. E guardado as devidas proporções, é exatamente isso com o nosso sistema de defesa. A gente não vai lá para poder organizar, por quê? Porque tem coisas muito dolorosas ali, que eu ainda nem sei que estão lá muitas vezes, porque tudo isso foi colocado nesse porão quando eu ainda não tinha recurso psíquico para poder lidar com a situação, nem mesmo para saber que aquilo estava acontecendo, né? Então, a gente não foi lá para atualizar essas defesas, atualizar todos esses mecanismos protetivos. E aí ele fica arcaico, né, tentando proteger a gente de uma coisa que a gente agora pode dar conta de resolver. Então, né, e é exatamente isso que acontece aqui. O medo de ser abandonada, ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que a pessoa começa a produzir situações para que aconteça exatamente isso que ela teme. Por quê? Porque de alguma forma o nosso psiquismo entende que se a gente tiver a ação, a gente tiver no controle, aquilo é menos danoso para a gente do que se a gente estiver vulnerável à mercê de alguma coisa. Então, na tentativa de nos proteger, faz exatamente o que a gente gostaria de evitar. E aí, como é que isso pode se manifestar? Uma impaciência repentina. Lembra a situação? Vou relembrar aqui a carta, né? Ela diz o seguinte: olha, estou numa relação, a coisa está indo tudo bem e de repente eu me pego fazendo coisas que vão estragando essa relação. Eu sou um pouco mais ríspida, né? Eu invento uma briga do nada. O que é que está acontecendo aí? Então, assim, algumas coisas que podem se manifestar nesse quadro, né? nesse jeito de funcionar. Então, de repente, a pessoa começa a ficar mais impaciente, aí ela começa a ter uma irritação desproporcional, aquilo que não tem nada, né? Assim, nada demais, não tinha nada demais em algum momento, no momento seguinte passou a irritar a pessoa, e a pessoa dá uma espetada aqui, outra ali. Então vai criando conflitos para testar o quê? Testar para ver se a pessoa aguenta, né? Será que essa pessoa aguenta? Será que ela é confiável? Será que ela não vai embora? Será que eu posso mesmo entregar o meu amor para ela? Que ela não vai me fazer sofrer mais do que eu sofreria se ela fosse embora, por exemplo? E aí vai fazendo essas sabotagens, né, para que o outro vai machucando o outro para ver se ele aguenta, né? É uma coisa estranha e é estranho mesmo, porque a pessoa que está fazendo, ela se dá conta de que fez, nossa, fiz isso de novo, né? É o que ela fala também na carta. Ela fala assim, eu fico tentando me controlar, mas quando eu dou por mim, eu estou fazendo de novo na outra relação. E acontece tudo outra vez. Justamente por isso, né? Assim, porque aquela coisa tem um pouquinho de consciência de que aquilo está acontecendo, mas não tem a consciência ampla.
lembra do exemplo do quadro no museu? Esse é um exemplo que eu sempre dou porque ele é muito alegórico para a gente entender como é que acontece quando a gente está muito mergulhado na própria situação. Imagine que você está no museu e tem um quadro nesse museu de 12 metros por 6. Então ele é gigantesco e você está com seu rosto colado nesse quadro. Você vai conseguir enxergar alguma coisa daquela pintura, daquela paisagem, daquilo que está ali? Claro que não. Por quê? Porque você está colada com o rosto nesse quadro. E é exatamente isso que acontece aqui. Você tem até um vislumbre. Nossa, eu estou vendo aqui uma corzinha meio beijinha, uma corzinha meio rosinha, uma corzinha meio verde, né, lá do quadro. E é a mesma coisa aqui na situação. Nossa, eu estou percebendo que sou eu que estou sabotando isso de algum jeito. Eu estou percebendo que quando está tudo bem, eu arrumo um jeito de ser grossa com o sujeito, eu arrumo um jeito de arrumar uma briga do nada. Mas eu não sei exatamente o que significa. Não sabe mesmo. Por quê? Porque o rosto está colado no quadro. Então precisa dar alguns passos para trás para poder enxergar o quadro geral. E o quadro geral aqui é difícil da gente enxergar sozinha, né? A gente as ferramentas internas, elas não brotam na cabeça da gente. As ferramentas internas, para lidar com a situação, para entender o que está acontecendo, elas não brotam na cabeça da gente. E é por isso que a gente precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque a gente precisa de alguém que nos auxilie a dar esses passos para trás. Isso não é sozinha que a gente dá, né? Porque se a gente conseguisse fazer isso sozinha, já tinha feito, assim, por óbvio, né? Assim, já teria feito há tempos, né? Então, assim, a gente não dá conta de fazer sozinha. Então, o que é importante nas situações parecidas com essa? Que a gente procure um método para desenvolver essa capacidade, né? E quando eu estou falando de desenvolver capacidade, não é num tom pejorativo, não, é num tom muito assertivo. Por quê? Como eu sempre digo, conhecimento não brota na cabeça da gente e nunca vai brotar. Então eu só sei de alguma coisa se eu tive a oportunidade de ser apresentada aquela coisa, né? E como que eu tenho oportunidade de ser apresentada para as coisas? Vindo de fora. É um filme que eu assisto, é um livro que eu leio, é uma pessoa que eu converso, é uma live que eu assisto, é alguma coisa que vai me dando informação. Informação resolve? Algumas vezes sim, muitas vezes não. Muitas vezes não. Informação né, ela é necessária, ela é o primeiro passo, mas ela não é suficiente. Porque agora a Marisa está sabendo disso. Nossa, eu estou sabotando? Ainda não acabei não, tá? Ainda tem muito mais coisas aí que eu vou, né, dizer assim, de onde é possível que isso tenha vindo, por exemplo. A Marisa hoje vai saber assim, nossa, então nossa, então tô fazendo isso, é por isso? Tá, nossa, então, e aí, né? E aí? E aí, o que eu faço com isso agora? Como é que eu mudo isso? Então, precisa de um método para poder modificar isso que está acontecendo. Para quê? Para a vida ficar mais fluida, para a vida ficar mais satisfatória, para a gente poder ter liberdade de ser quem a gente é, independentemente do contexto. Enquanto eu não modifico essas situações, eu estou presa mesmo, engessada. Imagina uma pessoa com a camisa de força, né? Então, assim, ela não tem mobilidade. A gente precisa de um método que ensine, que ajude a gente a desenvolver essas ferramentas para que a gente tenha mobilidade emocional, né? A gente possa regular esse emocional, regular o volume do medo, né? Regular todas essas emoções, todos esses mecanismos que estão ali para nos proteger, que não estão mais nos protegendo, e é que agora estão nos danificando, né? Então é preciso de ter um método. Então, que acontece nessa situação? A ansiedade, o estresse, a expectativa de que algo muito ruim vai acontecer está lá,
né? A pessoa não sabe localizar muito bem, é uma angústia, é alguma coisa que está acontecendo ali, que você fala assim, nossa, mas de onde que você está vindo? A relação está boa, a gente está se dando bem, eu estou gostando dele, parece que ele está gostando de mim, o que é que eu estou tão angustiada, o que é que, né? Que é que acontece ali? E aí essa sensação, esse monte de sensação estranha tá ali acontecendo. E aí a pessoa, né, assim, quando ela sabota, imediatamente há um alívio momentâneo dessa ansiedade. Ansiedade que? Dessa intimidade, dessa proximidade, desse afeto que vai, né, que tá ali e que pode me machucar muito, né, se ele for embora repentinamente. Então, né, assim, toda essa angústia, na hora que ela dá uma espetada, na hora que ela é ríspida, na hora que, né, que arruma uma briga, é como se, né, assim, quase que como se resolvesse o problema, né, não resolve, claro, né, então assim, é um alívio momentâneo daquela ansiedade, da intimidade, eu arrumei uma briga, então assim, deu uma afastada, então ele, né, assim, já não está tão próximo mais, mas aí tem um problema, né, porque eu quero que esteja próximo, então, assim, de onde é que será que isso vem? Muitas hipóteses, né? A gente não sabe, e assim, localizar quem é o culpado da história, né? Assim, vem de onde? Não muda nada. Essa é informação pura e simples, porque o que muda mesmo é o que a gente faz com isso a partir de agora. Então vamos pensar. Pode ser de experiências anteriores em que a pessoa se sente abandonada, rejeitada, humilhada. Estou falando de experiências anteriores, eu estou indo lá nos meus primeiros cuidadores. Por quê? Porque lá nos meus primeiros cuidadores, eu fui construindo uma lente, um colorido dessa lente, através da qual eu vou interpretar o mundo, interpretar as pessoas, interpretar as situações, interpretar as relações. É através dessa lente que eu vou entender se as pessoas são confiáveis ou se elas não são confiáveis, a priori, né? E aí, na situação da Marisa, por exemplo, ela confia a priori, mas um momentinho depois ela já não sabe se pode confiar ou não. E é daí que vem o teste. Então pode ser que lá nas primeiras relações ou foi abandonada, ou foi rejeitada, ou foi humilhada. As relações familiares, né, muitas delas, expressar emoção era arriscado. Famílias que são muito... Qual que é a palavra que eu uso? Racionais não é uma boa palavra, mas eu não estou achando outra nesse momento. Sabe as pessoas, famílias que emoção não pode chorar, não pode dizer que está com dor, não pode dizer que está triste, não pode dizer que está feliz, não pode... Tudo isso é como um território proibido, digamos assim. Existem muitas famílias assim. Pode ser de um aprendizado precoce que, quando a pessoa diz eu amo, ela sofre, né? Todas as relações em que ela amou, em que ela demonstrou amor, ou que ela, né, acreditou que pudesse receber esse amor, foram situações muito sofridas. Pode ser também. E claro, né, lógico que isso tudo está lá dentro do apego inseguro. Apego inseguro de que tipo nesse caso? Ansioso. Porque se fosse evitativo, ela não estaria nem na relação, né? A dinâmica seria completamente outra, né? O apego inseguro, que a gente fica mapeando para saber se pode confiar no outro ou não, já tem um si, né? Então, se tem um si, é porque esses primeiros cuidadores, eles foram inconstantes no afeto, inconstantes nos cuidados, mas os cuidados existiram, os afetos existiram, eles estavam lá de alguma forma, mas era tão errático, né, que assim, não me deu ter certeza se eu posso confiar ou não. Ora eu confio e daqui a pouco eu decepciono, daqui a pouco posso confiar de novo, daqui a pouco eu decepciono de novo. Então, esse tipo de relação precoce me dá um apego inseguro desse tipo que eu agora, né, tenho que me perguntar, posso confiar nessas pessoas? Essas pessoas são confiáveis ou não são?
E o paradoxo é exatamente esse, né? Porque o comportamento que a gente tenta evitar é justamente o comportamento que a gente provoca. E o comportamento que afasta é o que tenta proteger. Né? Assim, é misturado, né? Assim, porque o seu psiquismo está tentando te proteger de uma dor maior. Então, ele está afastando o sujeito para te preservar de uma dor maior. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento, né, o comportamento que você quer é de proximidade, e aí com isso afasta. Então fica nesse, né, nesse empurra e puxa, sabe? E é isso mesmo, né? Assim, a pessoa, né, a Marisa deseja o vínculo, mas o mecanismo interno teme a dor da perda. Então, cria essa distância necessária para sentir que tem controle sobre a situação, né? E assim, claro, né? Aqui a gente está dando o primeiro passo, que é tornar isso consciente. E aí, mais uma coisa também para você observar. Observe os sinais do seu corpo. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa sempre é ter consciência. Né? Consciência, ela é necessária, ela não é suficiente, mas ela é necessária. Então, você começa a perceber no seu corpo quando isso vai ser desencadeado. Isso o quê? A briga, a rispidez, a tentativa de afastar o outro. Quais sinais? A tensão no corpo, a impaciência, a vontade de se afastar daquela relação, a irritação sem motivo nenhum. Por que você precisa prestar atenção nisso? Porque se você presta atenção, você tem uma oportunidade de interromper esse ataque antes que ele aconteça, né? Então, assim, é um treinamento, né? Vai escapar alguma vez? Vai, mas a gente vai se treinando. Se treinando significa o quê? Significa construir novos caminhos neurais. Exemplo que eu sempre dou também, os meus exemplos são ótimos, porque eles são sempre os mesmos. E aí, quando você tem que pensar nisso, você não tem 10 exemplos para poder pensar, você tem um, que é o exemplo, né, da trilha na mata. Quando você está numa mata, você vai procurar passar por um trilho, por uma trilha. Por quê? Porque é muito mais fácil. Então, as pessoas na mata, no meio do mato, elas vão fazendo trilhas, fazendo trilhos, né? Por quê? Porque vai passando no mesmo lugar. E é exatamente isso que acontece nas nossos caminhos neurais. Nosso cérebro funciona para economizar energia. Então, ele não é aquele sujeito que acorda hoje e fala assim, nossa, que caminho eu vou fazer hoje para o trabalho? Não, ele é aquele sujeito que assim, se deixar, vai até de olho fechado, porque o caminho é exatamente o mesmo. Nosso cérebro faz isso, né? Isso é economia de energia. Péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? Porque a gente deveria treinar. Agora estou mudando de assunto, né? Estou fazendo parênteses, porque aí me lembrei de Alzheimer, né? E aí, tá pensando nisso. Fazer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, não é uma boa ideia. Por quê? Porque a gente precisa justamente colocar uma certa tensão nesse nosso equipamento tão fantástico que é o cérebro. Se a gente obedece, né, vou economizar energia, vou fazer exatamente do mesmo jeito, exatamente no mesmo horário, exatamente igual sempre, a gente está colaborando para a economia de energia? Tá. Só que a gente está sacaneando, por outro lado, a nossa plasticidade neuronal, que é a capacidade de aprender novas coisas. Então, assim, se você puder, cada dia por um caminho para o serviço, é melhor, tá? Comece, eu adoro isso, realmente é muito legal. Comece a aprender a escrever com a mão que não é só a mão dominante, né? Normalmente a mão dominante nossa é a direita. Então comece a treinar a escrever com a mão esquerda. Faça exatamente como você fez para aprender a escrever com a mão direita. Ou seja, compre um caderninho daqueles de caligrafia, que tem o pontilhado. Hoje em dia você nem encontra mais para comprar, mas você encontra na internet para poder imprimir. Então você imprime várias folhinhas daquela, e aí você vai com a mão esquerda
treinando fazer as letrinhas, né, completar o pontilhado. Né, treina, 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 treina. Depois começa a escrever mesmo com a sua mão esquerda. Isso é ótimo para a gente poder ter mais flexibilidade neuronal, sabe? Isso é bacana, assim, para a gente evitar Alzheimer. Então, eu sou adepta de evitar Alzheimer, né? Porque assim, nossa, morro de medo. Então, o que puder fazer para evitar, melhor. Essa é uma coisa. Então, voltando, né? Onde é que eu não sei nem onde é que eu estava, os sinais do corpo. Isso, eu estava nos sinais do corpo. Quando você observa que isso começa a acontecer, você pode, ao observar, interromper o processo antes que ele vire um ataque. E aí, a pressão, né, lógico, né, a percepção ela é muito mais importante do que o controle. Então, não fica presa de assim, nossa, eu preciso me controlar, eu preciso me controlar, eu preciso me controlar. Não, né, porque assim, não vai funcionar. Mas você perceber os sinais que estão vindo e você, no ímpeto de dar uma resposta, ser mais gentil, né, fazer exatamente o contrário, talvez seja uma boa ideia, né? Outros caminhos possíveis para a mudança, para que você possa ir treinando o seu cérebro para que ele modifique os caminhos, modifique a resposta automática. Trabalhar a tolerância à vulnerabilidade. Uma coisa muito importante que a gente precisa desenvolver é a tolerância à frustração. Né? E aí, tolerância à frustração, tolerância à vulnerabilidade, tolerância a um monte de coisa. Então, assim, tolerar a vulnerabilidade não é simplinho. Falando assim, parece que é super simples. Não é. Porque a vulnerabilidade, quem está lá no apego inseguro, vulnerabilidade é uma coisa que é muito difícil de lidar. Por quê? Porque vai convocar todas as nossas defesas para que a gente não se sinta vulnerável. Então, se eu estou lá no apego ansioso, eu posso ir para uma prepotência, eu posso ir para uma arrogância, eu posso ir para uma supercompensação daquilo que me faz sentir vulnerável. Então, assim, se eu percebo, no caso da Marisa, você percebe que você está começando a caminhar para de dar uma resposta lá no outro, caçar uma briga, etc., você já vai saber que é o quê? Nossa, o meu sistema de defesa já está começando a gritar perigo à vista. Se ele está começando a gritar perigo à vista e você já sabe agora que não tem perigo, né, que isso é um mecanismo que está lá está no automático tentando te proteger, você vai, né, consegue pensar assim, nossa, eu estou começando a me sentir vulnerável, tá, mas eu não vou morrer, né? Mesmo que esse sujeito vá embora algum dia, ainda assim, eu não vou morrer por isso. Nada de muito ruim vai acontecer, nada tão ruim que eu já não conheço. Por exemplo, se eu deixo no automático e eu caço uma briga, eu vou sabotando a relação e ele vai embora, eu vou sofrer igual. Então, que controle é esse? Então, você já sabe, você já deu o passinho para trás, né, olhou o quadro lá no museu, já conseguiu ver mais ou menos a paisagem, e aí você deu o passinho para frente de novo, porque você, né, entrou na relação de novo, embolou ali, e a gente não tem jeito de ficar assim o tempo inteiro 100% atento. A gente embola, a gente volta, a gente embola, a gente volta, né, até que a gente treine não se embolar mais. Mas no primeiro momento não tem jeito, a gente vai escorregar na casca da banana outra vez. Então, assim, você vai começar a perceber que o seu mecanismo de defesa, né, que as suas defesas que estão tentando te proteger, ela está te dando sinal de que você vai fazer de novo. E aí você vai tolerar. Tolerar o quê? É essa possibilidade de estar vulnerável. Né? Isso é que é trabalhar a tolerância à vulnerabilidade, à frustração e etc. Né? Aprender a regular essa ansiedade relacional. Relacionamentos causam ansiedade mesmo, mas a ansiedade, ela
ela não deixa de existir, ela também tem volume, ela pode estar gritando ou ela pode estar num volume que seja manejável. O que precisa aprender é regular esse volume, né? De novo, sozinho é muito difícil a gente fazer isso. Se a gente conseguisse fazer sozinha, a gente não tinha problema, né? Nada disso estaria acontecendo. Então, fazer é difícil, é muito difícil. Fazer sozinha é muito difícil. A gente precisa de um método para poder conseguir fazer isso, né? Aprender a regular o volume né? da ansiedade, aprender a regular o volume do medo, aprender a regular o volume dessas emoções todas que estão desencadeando uma resposta automática para te proteger. Te proteger de quê? Te proteger do sofrimento, né? Porque é para isso que o sistema está lá. E aí, claro, né, assim, quando você vai reparando os sintomas no seu corpo, você vai identificando quais são os gatilhos emocionais que ligam o modo fuga, né? Porque é isso que está acontecendo. Quando você está né, num relacionamento que está super bem, que está começando a ficar super bem, você fala assim, ai meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Isso vai acabar um dia. Aí liga, modo fuga. Modo fuga desencadeia todas essas reações que você, né, citou na carta. Então, isso precisa identificar. Nossa, o gatilho está aqui, acabou de acontecer. Como é que a gente faz isso, Marisa? Né, várias vezes eu estou dizendo assim, precisa prestar atenção, precisa prestar atenção, precisa prestar atenção. Mas como é que a gente faz para prestar atenção numa coisa que parece tão automática? A gente consegue perceber, a gente só não dá importância. Aí a gente começa a aprender a dar importância àqueles sinais pequenos. Aqueles sinais pequenos, eles estão contando alguma coisa que está acontecendo. É igual febre. Febre te conta que tem uma infecção no corpo. E aí eu preciso ir lá né, investigar. É ouvido, é garganta, é urina, né, assim, infecção de quê? Porque faz diferença no tratamento. A mesma coisa é aqui, né? Se você começa a identificar o seu gatilho para o modo luta ou para o modo fuga, você, né, começa a entender o funcionamento. Opa, está começando a dar febre. Se começou a dar febre é porque tem infecção. Que infecção é essa agora? No seu caso, né, claro, né, eu estou aqui simplificando e colocando tudo como uma coisa só, uma coisa única, que é essa tendência a eu estou com medo de ser abandonada, logo eu vou aqui supercompensar e abandono e faço, né, o outro embora antes que ele vá embora. Estou simplificando porque a gente não é simplinha assim não, a gente tem várias coisas que acontecem simultaneamente. Então, né, e esse é o outro pedaço também, que a gente precisa de um método, né, porque, por isso também que sozinha é muito difícil, né, sozinha não tem jeito. Outra coisa muito importante é a gente aprender a comunicar as nossas inseguranças, ao invés de simplesmente agir no impulso defensivo. Por quê? Porque a gente acha que o outro, primeiro, tem capacidade de ler nossa mente. Não tem não, tá? Se eu não contar para o outro o que está acontecendo comigo, ele não vai saber. Indireta também não funciona não, porque nós, né, principalmente as mulheres, essa é uma característica mais feminina, né? Assim, não necessariamente que feminino é só de mulher, tá? Mas eu tô aqui fazendo essa aproximação absurda, mas para ficar didático. Principalmente nós mulheres, nós fazemos muito isso. A gente né, começa a dar indireta para o outro para ver se ele se toca. Indireta não funciona. Não funciona por várias razões. Primeiro que o outro, sim, nossa, ele não está na nossa cabeça, ele não sabe o que a gente está pensando. Então fica difícil decodificar. Mesmo porque uma indireta, a mesma indireta no momento X pode significar A. No momento Y pode significar B, e aí fica mais difícil ainda de o outro sacar qualquer um da gente, né? Porque se muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer, imagina o outro saber, né? Então o que a gente precisa?
começar a aprender a comunicar em segurança. Só que para eu comunicar algo, eu preciso saber esse algo. Então, se eu não conto nem para mim mesma o que é que está acontecendo comigo, como é que eu vou contar para o outro? Por mais absurdo que isso possa parecer na sua cabeça, me ouvir dizer assim, se eu não conto nem para mim mesma o que está acontecendo, você fala assim, nossa, mas como é que não conta? Você está dentro de você, né? Você vive dentro de você. Então você, né, assim, como assim? É, como assim mesmo, sabe por quê? Porque a gente tem uma habilidade, assim, fenomenal, uma habilidade, assim, ímpar. Acho que nem alienígena se viesse aqui e fizesse né, aqueles testes que os filmes de ficção fazem com os alienígenas que chegam aqui, né, pesquisando e tal, não compreenderia, que é uma capacidade incrível de mentir para nós mesmos. Nós raramente nos contamos exatamente o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa diz assim, nossa, eu quero tanto emprego, e realmente está procurando emprego e tal, né, assim, teoricamente, e está, assim, se esforçando, aparentemente se esforçando, inclusive para ela mesma, ela está procurando, está procurando, está procurando. Só que, quando ela consegue, né, a sorte de conseguir, porque algumas vezes a pessoa consegue, algo ali começa a sabotar a coisa, até que perde o emprego. Né? Por quê? Porque, de fato, assim, queria ter o salário, né, o cargo, o título e por aí vai. Porém, o que vem com isso, a pessoa não quer, só que ela não sabe disso. Então, ela começa o discurso diz uma coisa e realmente o que ela quer de fato é outra coisa completamente diferente. E a gente não sabe disso. Não sabe, entre aspas, porque não é consciente, mas também não é completamente inconsciente. Algumas coisas vazam, existe uma fresta, né, do nosso inconsciente que escapam algumas coisas. Então a gente tem uma desconfiançazinha, mas a gente, né, assim, faz vista grossa, como diziam os antigos. Então a gente deixa de ver. E aí a gente precisa parar de deixar de ver. A gente precisa começar a ver de fato e começar a se contar de fato o que quer. Isso me lembrou um filme que eu assisti há muito tempo mesmo, chama Noiva em Fuga, com a Julia Roberts e com o Richard Gere. E vale a pena assistir, tá? É antiguinho, sei lá, na década de 90 talvez, não sei, antiguinho. Mas tem uma cena muito interessante. A Noiva em Fuga. Ela era a noiva que sempre, na data, né, no altar, ou próximo da data do casamento, escapava. O Richard Gere é um repórter que foi lá para poder fazer uma matéria muito contragosto, porque a revista que ele trabalhava lá, né, gostava dessas coisas mais... revista Capricho, né, digamos assim, e ele foi para fazer essa matéria lá com a moça. E começa a conviver lá com a moça e tal. E aí ele começa a perceber que para cada relacionamento dela, ela gostava de ovo de um jeito X. Por quê? Porque o parceiro gostava do ovo daquele jeito. E ela nunca se deu conta de que na relação A, ela gostava do ovo frito, por exemplo, tá? Não lembro agora o que é exatamente, não, mas eu gostava do ovo frito. Na relação B, ela detestava ovo frito, porque o outro cara gostava só de ovo cozido, então ela amava ovo cozido. Na terceira relação, a coisa já mudava. E ela não se dava conta, ela nunca se deu conta disso, até o momento em que ele diz para ela. E aí, né, nisso ela acaba o último relacionamento lá, antes, claro, né, você sabe que isso é uma comédia romântica, e lógico que você sabe que aí o casal acaba junto, né, o Richard Gere e a Julia Roberts nessa história. Óbvio, né, por óbvio, as histórias têm sempre o mesmo fim, a gente já começa sabendo o que vai acontecer no final.
Mas aí, quando ela, né, tá no intervalo lá entre os dois, né, entre o último relacionamento e o anterior, que aí de fato ela casa, ela começa a ficar sozinha mesmo. Ela não sai de um relacionamento e entra no outro, não. E nesse ficar sozinha, ela começa a experimentar. Então, assim, tem uma cena que ela tá com uma mesa repleta de ovo, de todas as formas que você imaginar, né? O americano tem 10 milhões de formas, de modos de fazer ovo. Então, e aí ela começa a experimentar para descobrir qual que ela realmente gosta. Por que eu estou contando essa história? Porque é isso que a gente precisa de fazer com a gente. O que eu quero? Essa pergunta a gente precisa fazer para a gente, no começo, umas 100 vezes por dia. O que eu quero? O que eu estou sentindo agora? O que eu gosto? O que me interessa? O que tá me... Porque eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Nossa, fulano me ofendeu, mas o que foi que ele falou que me ofendeu? Nossa, isso está me aborrecendo. Mas o que é nessa situação que está me aborrecendo? Essa investigação a gente precisa de fazer com a gente o tempo inteiro no começo. E não estou exagerando não, mas 100 vezes por dia você precisa perguntar assim, mas do que eu gosto realmente? Do que eu quero realmente e tal? Para começar a mapear quem é você. Né, sair do modo personagem e entrar para o modo você real, sabe? Então essa é uma das formas da gente lidar também com esse desconhecimento que a gente tem da gente mesmo, sabe? É uma maneira de a gente se aproximar cada vez mais. Com isso, acontece exatamente o que paradoxalmente parece o oposto. A gente vai tomando distância do quadro e enxergando o quadro mais, né, o quadro mais geral, o que é muito bacana. E a gente tem que lembrar também que, assim, quando a gente faz isso, a gente tem um padrão que a gente pode desenvolver um padrão e transferir esse padrão para outras coisas. Deixa eu melhorar isso. Lá no método DCM, o que a gente faz? A gente tem todo um protocolo para poder mapear essas emoções, esses medos, esse funcionamento e entender como é que está aquilo. E a partir daí, a gente tem um protocolo para poder modificar esse apego inseguro, né? Trazer o sujeito para um modo apego seguro. Vai construir isso, né, lá na infância de novo? Não vai, né? Me lembrou a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos assim, para você entrar no Espírito, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta para ele assim, mas como nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E aí, né, ele responde que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então isso me lembrou. Isso. A gente volta lá nos primeiros anos de vida, no apego inseguro lá com a minha mãe, meu pai, meus cuidadores? Claro que não, porque não tem jeito, né? Mas assim, tem jeito de a gente fazer isso aqui e agora. E existe um protocolo para isso, para a gente poder desenvolver, a partir de agora, um apego seguro, a gente sendo os nossos próprios, né, cuidadores. A gente utiliza o digital para desenvolver isso. Ele é o nosso laboratório de treinamento, porque, claro, né, você tem a informação, você tem a série de coisas que você precisa de fazer e você precisa de um espaço para poder treinar isso. O nosso lugar de treinamento é o digital. Por quê? Porque quando a gente modifica as nossas vias neurais e a gente muda todo esse comportamento, todo esse sistema defensivo que agora fica regulado no volume dele e ele, né, consegue nos ajudar ao invés de nos atrapalhar, esse padrão ele é transferível para outras áreas da nossa vida. Então a gente treina lá no digital, mas isso vai, né, acontecer no relacionamento, na conversa com o chefe, no limite que eu tenho que colocar com o outro, ou seja, para tudo na nossa vida, tá? Então esse é um padrão que pode ser transferível. E claro, né, a gente está aqui reconhecendo um problema. Marisa, na carta dela, relatou um problema. Você, Marisa, está agora tomando consciência mais claramente de um problema. E tomar consciência desse problema já é um grande passo, né? Mas eu volto a afirmar, se a gente conseguisse fazer sozinha, a gente já teria feito, a gente não estaria nessa situação. Então precisa de um método para poder modificar todo esse funcionamento.
porque a gente fala modificar esse comportamento, mas quando a gente diz isso, está implícito que dentro do comportamento tem uma série de outras coisas juntas, né? Porque não é só a performance lá fora, é todo um funcionamento do sujeito diante da vida. A gente não vai no oftalmologista e a gente está com um grau, e aí o oftalmologista fala, nossa, seu grau mudou, então agora você vai precisar de fazer outra lente. Não é assim? É a mesma coisa, né? A gente vai trocar de lente. Então, para a gente trocar de lente, a gente, né, eu não consigo, eu mesma fazer meu óculos, eu preciso ir lá no oftalmologista, eles me dão uma receita, eu vou lá na ótica, eles fabricam minha lente e aí eu uso o óculos. Né? No nosso caso aqui, não vai ser um outro que vai fabricar para você não, mas vai ser um outro que vai te dar as ferramentas necessárias para que você construa esse funcionamento diferente, tá certo? Então, com isso, se ninguém tiver pergunta, se tiver pergunta, pode colocar no chat, tá? Se ninguém tiver pergunta, eu vou lembrar vocês que, apesar de hoje nós estamos fazendo a live na sexta, essa live é da quinta-feira às 18 horas. É o quadro Entre Nós, em que eu respondo as cartas que eu recebo. Você querendo enviar cartas, lá no site do Digital com Maturidade, o link está na bio, você entra e você pode mandar sua carta por lá. Tem um formuláriozinho que você preenche, e, né, seus dados e a carta, dados que você quiser colocar, tá? Porque o dado verídico, ele não é divulgado, o nome que você quer que seja chamada aqui é o nome que você escolhe, não é o nome seu que vai estar lá, tá? A Marisa, por exemplo, não chama Marisa, né? Tem outro nome. E aí é você que vai determinar como que você vai ser nomeada aqui na live. Então, você querendo mandar carta, você entra lá, preenche o formuláriozinho com a sua carta e envia para mim, e eu respondo aqui na live de quinta-feira, às 18 horas. Semana que vem tem novidades, além do nosso quadro habitual da quarta, que é Anatomia do Medo, e do nosso quadro da quinta, que é o Entre Nós, teremos novidades na semana, mas aí eu vou postar para vocês as novidades, tá? Tá vindo coisa muito legal aí pela frente, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que esteve comigo, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.